Olá, Sentes! Bem-vindos ao seu Vem Segue-me semanal e o seu Vem Segue-me portátil. Essa semana é uma semana de um estudo muito reflexivo e de muitas advertências e alertas. E Samuel Lamanita, depois de pregar e ser rejeitado, assim como todos os outros profetas, depois de um tempo as pessoas começaram a ver os sinais e maravilhas que foi o nascimento de Jesus Cristo lá no velho mundo. E a estrela e tudo que o Samuel Lamanita falou começou a acontecer, as pessoas começaram a se converter por causa dos sinais. Então, nós vamos aprender hoje algumas etapas que nós temos que ficar alerta para não cair em apostasia pessoal. Apostasia pessoal é quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da verdade por decisão pessoal. Nós afastamos as coisas de Deus de nós mesmos. E a apostasia é quando nós nos opomos completamente com as coisas de Deus, quando nós começamos a falar contra as coisas da igreja, ou começamos a falar contra Deus. Depois que o povo nefita começou a prosperar de novo, a acreditar em Deus e começou a melhorar as questões espirituais na igreja, passou-se 5 anos. E logo após esses 5 anos, é relatado em 3º Nef 2, 4 etapas que nós temos que ficar em alerta. Ele coloca: e aconteceu que assim que passou o 95º ano, começaram a esquecer os sinais e maravilhas que haviam visto falar. Então, o primeiro alerta é esquecer dos sinais e maravilhas. Como assim, Tiago? Esquecer das coisas boas que nós já passamos. Quando nós começamos a esquecer a primeira vez que nós fomos ao templo, a primeira vez que nós fomos à igreja, como é que era o sentimento, como começamos a esquecer como foi o nosso batismo, é um sinal de alerta para que nós nos voltemos a Deus e lembremos de Cristo. Quando a gente esquece das coisas boas de estar na igreja por conta do tempo que se passou, já começa a acostumar. Esse é um problema. Então, esquecer é o primeiro alerta. Segundo alerta de apostasia, muito importante esse. E admiravam-se cada vez menos em qualquer sinal ou maravilha dos céus, de modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento. Então, aí a gente entra numa coisa prática. Quando a gente vai na igreja e a gente já não se admira tanto com as coisas de Deus, quando a gente já começa de novo esse hino, vamos cantar os mesmos hinos, é a mesma reunião, sempre as mesmas atividades, esse é um problema, esse aqui é chato, bom mesmo era antigamente, na minha época era bom, agora não é. É o segundo alerta, se admirar menos com as coisas de Deus. Então, quando a gente começa a se admirar pouco e achar que tudo é normal, aquilo vai começar a nos deixar cegos de entendimento. E o terceiro alerta nós colocamos: e começaram a duvidar de tudo quanto haviam visto e ouvido e visto. Então, depois que a gente se admira pouco, segundo alerta, vem a terceira etapa. E já é um alerta um pouco mais preocupante, porque aí a gente começa a duvidar das coisas que nós já vimos, dos nossos testemunhos, do Espírito, começa a duvidar se isso realmente é verdade, começa a duvidar das coisas que nós já vivenciamos. E aí, a quarta etapa é a pior de todas, que ninguém gostaria de chegar. E coloca que, supondo falsamente que eram obras dos homens e o poder do diabo para desencaminhar e enganar, a gente começa a pensar que as coisas não são mais de Deus, vêm dos homens. E assim Satanás tornou-se a apoderar-se do coração do povo, de modo que lhe cegou os olhos e induziu-os a crer que a doutrina de Cristo era uma coisa louca e vã. O quarto é quando o Satanás toma poder sobre o coração, e aí a doutrina de Cristo já é loucura para nós. Então é um alerta. Primeiro, eu começo a esquecer das coisas boas que já aconteceu para mim. Depois eu me admiro menos com as coisas de Deus. E depois eu começo a duvidar das coisas que eu vivenciei. E o quarto, o inimigo toma conta e eu vou contra a igreja e contra tudo que Deus coloca como retidão. Então,
nós temos a capacidade de entender esses alertas. O povo, ele seguiu esse caminho e não foi bom o final. Nós temos a oportunidade de aprender com eles, aprender que nós temos que seguir o evangelho. E quando chegar esse sinal, se você está na primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, repense, volte, e é uma coisa para fazer uma autoanálise. Esse foi o nosso Vem e Segue. Forte abraço, Sentes.